Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021, Paulo e o seu amor pela igreja. Estamos estudando a vida, o ministério do apóstolo Paulo, vários aspectos da vida e do apóstolo Paulo, os ensinos, o legado que ele deixou para nós. A lição de hoje está baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. Nós vamos então compreender o amor pela igreja como objetivo geral e como objetivo específico. Vamos destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com a fé na igreja e elevar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Bem, nós observamos a carta aos Tessalonicenses. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela faz parte dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo, então, é o autor desta epístola. Paulo passou pelaquela região, isso é registrado em Atos, no capítulo de número 17, durante a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo teve que sair às pressas ali da cidade, isso é relatado em Atos 17, devido às perseguições. Vai, então, para outra cidade. E o fato do apóstolo Paulo ter deixado a cidade e uma nova igreja, com novos convertidos ali, isso fez com que a igreja então tivesse várias dúvidas. Eram novos convertidos, eram novos na fé, e eles então tinham vários questionamentos, tinham várias dúvidas, né? E isso motivou o apóstolo Paulo, devido à preocupação com a igreja de Tessalônica, a escrever então a primeira carta aos Tessalonicenses. É esse o fato que gerou a carta aos Tessalonicenses. Então, o motivo era exatamente encorajar a igreja, responder a alguns questionamentos que eles tinham, especialmente em relação à vinda de Cristo e também à ressurreição dos mortos, e lembrá-los também da pureza moral, já que eles viviam num ambiente de paganismo, especialmente no mundo antigo daquela época. Então Paulo os lembra da importância da pureza moral. Paulo também queria combater o estilo de vida preguiçoso ou na ociosidade, e também acalmar o rebanho, as tensões que haviam entre o rebanho, e também corrigir algum mal-entendido relacionado à vinda do Senhor. Paulo aproveitou para lançar os fundamentos então da vida cristã naquela igreja. Então, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses com este objetivo. Bem, a carta aos Tessalonicenses, então, ela segue o modelo de cartas da época, tem uma saudação, tem um meio e tem também um desfecho. Paulo, primeiramente, fala sobre, ele inicia a carta com uma saudação, com ação de graças, faz alguns lembretes à igreja, ele demonstra grande preocupação com a igreja de Tessalônica, e a partir do capítulo 4, ele traz algumas instruções práticas para aquela igreja, sobre a vida moral, sobre viver de forma íntegra e sobre viver também disciplinado, enfim, alguns fundamentos então da fé. E ele termina com uma bênção. A lição de hoje ela aborda especificamente sobre o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja. O amor que o apóstolo Paulo tinha pelas igrejas ou pela igreja é demonstrado durante os seus escritos. Nós observamos que ele, durante vários momentos, ele falou isto, inclusive pelas metáforas que ele utiliza. Em 1 Coríntios 4, versículo 15, Paulo disse: porque ainda que vocês estivessem ou tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4, 15. Esse texto, além de outros no Novo Testamento, mostra que o apóstolo Paulo se via como uma espécie de pai espiritual e os seus filhos como filhos espirituais. É isso que ele está falando para os coríntios. Ele se via então como um pai.
Isso demonstra, essa metáfora do pai, demonstra então o amor que ele tinha pela igreja e pelos seus filhos na fé. Então, o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja era um amor como de um pai por um filho. Em segundo lugar, o amor foi motivado pelo modo de viver o evangelho. Paulo, especialmente na carta aos Tessalonicenses, ele elogia algumas características daquela igreja. Ele fala sobre, no capítulo 1, no versículo 3, ele louva a Deus, ele recorda diante de Deus algumas características daquela igreja. E dentre essas características estava o amor. Então, Paulo destaca o amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Os cristãos, então, de Tessalônica eram objeto do amor de Paulo, eram alvos do amor de Paulo, e um dos fatores que gerou esse amor de Paulo por eles foi o fato deles vivenciar o Evangelho. O Evangelho foi vivenciado na vida dos cristãos de Tessalônica. Eles receberam a palavra com tribulação, mas também com alegria do Espírito Santo. Paulo falou sobre isso. E Paulo disse em 1 Tessalonicenses 1,7 que eles se tornaram modelos para os crentes na Macedônia e Acaia, de forma que a palavra de Deus repercutiu não somente na Macedônia, mas também na Acaia. Então isso mostra que um dos aspectos ou um dos motivos do apóstolo Paulo amar aquela igreja e as igrejas de uma forma geral era o vivenciar o evangelho que eles tinham. Eles vivenciavam o evangelho então na prática. Bem, isso então tocava o coração do apóstolo Paulo. Eles teriam abandonado o paganismo para vivenciar o evangelho. Isso tocava o coração de Paulo e fazia Paulo vivenciar o amor por eles. Em terceiro lugar, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Toda a nossa vivência cristã, ela acontece no âmbito da igreja local. Então, o amor cristão precisa ser evidenciado e vivenciado na igreja local. É na igreja local que nós desenvolvemos os relacionamentos, é na igreja local que nós estamos juntos e também desenvolvemos, além dos relacionamentos, o serviço cristão, com a pregação do Evangelho, por exemplo. Então, é no âmbito da igreja local que nós devemos, além de realizar o serviço cristão, desenvolver também a comunhão uns com os outros. A comunhão dos santos ela é desenvolvida dentro do âmbito da igreja local. E para desenvolver a comunhão é necessário um elemento muito importante, é o amor cristão. Né? Quando nós falamos o amor cristão, nós estamos querendo dizer o amor que é evidenciado por aquele que segue a Cristo, por aquele que imita a Cristo. O fato dele ser cristão faz com que eles, imitando a Cristo, desenvolva também o amor, que deve ser uma característica do cristão. Por isso a gente usa a expressão o amor cristão. É o amor como marca do cristianismo, é o amor como evidência prática do vivenciar cristão. Esse é o amor cristão. Então, no âmbito da igreja onde nós congregamos, no âmbito da igreja local, o amor cristão precisa ser desenvolvido. A segunda parte do comentário da nossa lição aborda sobre amor e fé na igreja. O apóstolo Paulo falou muito sobre o amor nas suas epístolas. Na carta aos Romanos, por exemplo, ele diz que Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nas epístolas, Paulo falou muito sobre o amor cristão. Deus manifestou o seu amor foi manifestado em nós através da obra salvífica de Cristo da cruz, e nós, sendo alcançados pela mensagem do Evangelho, nós precisamos então desenvolver esse amor cristão. Paulo então tinha essa perspectiva
E por isso o amor cristão ou o amor se tornou então uma temática recorrente nos escritos do apóstolo Paulo. A fé e o amor no ensino de Paulo. Você observa que Paulo fala sempre sobre a fé e o amor. Segundo Tessalonicenses 1:3, ele disse: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. A fé e o amor aumentando. É o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses 1 e o versículo de número 3. Em Efésios 1:15 ele diz também: a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Paulo, então, escrevendo aos Efésios, ele falou que eles desenvolviam, então, a fé e o amor. Então, a fé e o amor faz parte muito dos ensinos de Paulo. A dimensão prática do amor na igreja. O amor não tem apenas uma dimensão teórica, mas o amor tem também uma dimensão prática, eminentemente prática. E isso a gente vê ilustrado na parábola do bom samaritano. Às vezes, a gente está tão acostumado à utilização da palavra amor, especialmente dentro de um contexto poético, né? Às vezes nós então vemos o amor apenas numa dimensão então abstrata. O amor é visto às vezes apenas nessa dimensão. Mas nós devemos então vê-lo como algo eminentemente prático. O amor deve se manifestar em evidências práticas. Foi o caso, por exemplo, da parábola do bom samaritano. Em terceiro lugar, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: a fé, a esperança e o amor. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo de número 3, olha o que o apóstolo Paulo ele nos diz aqui nesse texto. 1 Tessalonicenses 1:3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala então da fé, do amor e da esperança. A fé, a esperança e o amor, ela é conhecida como as 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais, né? A fé, a primeira da virtude teologal é a fé. A fé é uma palavra muito pequena, mas que tem um valor muito grande no contexto teológico. É pela fé que nós somos salvos. Paulo fala sobre a obra da fé. A igreja de Tessalônica era uma igreja que manifestou fé, não somente quando creu em Jesus, mas também se tornando uma igreja operosa, que trabalhava. A expressão que ele utiliza aqui é operosidade da vossa fé. Era uma fé que gerava atividade, prática. Era uma fé que gerava trabalho. Ou seja, a igreja de Tessalônica trabalhava, operava por causa da fé, era motivada pela fé. A fé desenvolvia, então, o serviço cristão. Então, a fé estava presente na igreja de Tessalônica. Nós devemos também manifestar fé. Se nós temos fé, nós desenvolvemos o serviço cristão, nós desenvolvemos atividades no reino de Deus por causa da nossa fé. A fé, então, é um elemento fundamental na vida cristã. Em segundo lugar, o amor. Paulo diz também o trabalho do amor. Não só a operosidade da fé, como também a abnegação do vosso amor, foi o que Paulo disse. A igreja de Tessalônica era uma igreja abnegada no amor, desprendida, pronta para de fato amar. Era algo então muito concreto. Veja uma igreja com amor prático. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que desenvolvia o amor. Né? Isso era uma prática constante, fazia parte da vida cristã dos cristãos de Tessalônica. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz a firmeza da vossa esperança, em 1 Tessalonicenses 1:3. Então aqui nós temos
a terceira virtude teologal, que é a esperança, ou, como algumas versões trazem, a paciência, que tem o sentido de resistência ou perseverança da esperança. A Bíblia fala muito sobre a perseverança relacionado com a esperança. O cristão, ele deve permanecer firme na fé, não obstante as dificuldades, os desafios, as adversidades, as vicissitudes que a vida cristã enfrenta, mas o cristão deve permanecer paciente na esperança. Os cristãos de Tessalônica, eles tinham sofrido muito, sofreram com a perseguição, Paulo falou sobre isso, ele não dá detalhes, mas podemos ler nas entrelinhas qual sofrimento um cristão enfrentava no mundo antigo para permanecer fiel e leal a Cristo. Então, o sofrimento dos tessalonicenses, eles estavam suportando tudo aquilo por causa da perseverança da esperança. Era uma igreja, então, que esperava, era uma igreja que tinha esperança. Assim, nós devemos também desenvolver a esperança. O mundo que nós vivemos é um mundo, então, que não contribui muito para nós termos esperança. O quadro que se pinta diante de nós é um quadro desesperador, especialmente um quadro pintado a partir dos últimos dias. Quando eu digo últimos dias, eu estou me referindo desde o tempo da vinda de Cristo para cá. Nós estamos então nos últimos dias. E os últimos dias é pintado pelo apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento como um quadro então caótico, desolador. Mas ao mesmo tempo também eles nos apresentam, os apóstolos nos apresentam um quadro também de esperança. Essa esperança ela está em Cristo Jesus, ele é a única esperança. Inclusive Paulo chegou a dizer: Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A esperança é um fator fundamental que fundamenta e que motiva a vida do cristão. Então, nós precisamos desenvolver a esperança. A esperança vem através das Escrituras, a esperança vem através do Espírito Santo e a esperança vem também através da fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus, ela proporciona então esperança para nós. Então, fé, esperança e amor são as três virtudes teologais que nós devemos desenvolver enquanto cristãos. Então, concluindo, nós podemos afirmar que nós precisamos, à semelhança do apóstolo Paulo, desenvolver então o amor. Assim como Paulo tinha um amor pela igreja, nós precisamos também ter o amor pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a lição que nós estudamos hoje, né? A lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Então, caro professor de escola dominical, que você possa então mostrar os textos bíblicos para os alunos, você pode fazer um comentário sobre a igreja de Tessalônica, a origem da igreja de Tessalônica, as características da igreja de Tessalônica, também sintetizar a carta aos Tessalonicenses e destacar nesta síntese o amor que o apóstolo Paulo relatou nesse texto que ele tinha pela igreja. E fazer também uma aplicação prática na vida dos seus alunos, de que forma este amor é evidenciado na igreja que eles congregam. De que forma este amor é evidenciado na comunidade cristã, na prática, na vida ministerial, que aqueles alunos estão inseridos, que os seus alunos estão inseridos. Faça uma aplicação prática desta lição. Que Deus, portanto, o abençoe. Essa é a nossa lição de hoje. Você veja que nós damos aqui apenas uma síntese para o vídeo não ficar muito longo, que você possa se inscrever, compartilhar, pois é a forma que nós temos, então, de esse vídeo ter um alcance maior, alcançar mais pessoas. Nós agradecemos você que tem feito isso, que tem compartilhado, que tem inscrito, que tem deixado aí também o seu comentário.
Nós agradecemos a todos vocês e até a nossa próxima aula no próximo domingo. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.